Oiê, seja muito bem-vindo nesse espaço de troca, onde a comida é ponto de partida para a gente observar o mundo. Eu sou Cecília Lume, nutricionista, que escreve e cozinha e ajuda pessoas a se nutrirem a partir de uma boa relação com a comida, e esse é o terceiro episódio do podcast Pés e Panelas. Esse é um episódio hiperproteico. Ele contém 30 gramas de proteína de alto valor biológico, que além de te deixar saciada, contribui para o ganho de massa muscular e para manter o shape. Brincadeiras à parte, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que tá em alta faz um bom tempo, que é proteína. Há uns dias atrás, eu fiz um post no meu Instagram a respeito das bebidas proteicas ultraprocessadas que a gente tem visto nas prateleiras do supermercado. E eu já tinha pensado em trazer um conteúdo sobre as recomendações nutricionais que a gente tem a respeito da ingestão das proteínas, mas como eu não gosto de ser breve nas minhas discussões sobre alimentação, eu pensei, por que não gravar um podcast e trazer as recomendações nutricionais que a gente tem, mas ampliar um pouco essa discussão. Então cá estou. E eu queria começar a partir de uma discussão que acontece muito na infância, na alimentação infantil, e que eu tenho certeza que se você tem filhos, ou convive, conhece crianças que demonstram algum tipo de seletividade alimentar, você já ouviu a seguinte frase: pelo menos a carninha ela come. Então existe essa nossa preocupação em pelo menos garantir a proteína na dieta, o que não necessariamente acontece com os outros macronutrientes, como carboidratos e gorduras. E é curioso porque o excesso de proteína na infância é um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade infantil. Então, mesmo que a criança não coma quase nada, pelo menos a proteína ela come. E se a proteína está dentro de um contexto de consumo excessivo, podendo ser um fator de risco para desenvolvimento de obesidade infantil, curioso, né? Como um nutriente é tão valorizado, é tão colocado como algo principal para o desenvolvimento de uma criança, né? E que também vem sendo colocado como principal para o consumo alimentar de pessoas adultas também. Mas por que será que desde cedo a carne é vista como a principal do prato? Aqui a gente poderia ir para dois caminhos possíveis de discussão: ou sobre a carne em si, ou sobre a carne como fonte de proteína, e a proteína ser o nutriente central do prato. E já que hoje eu quero me dedicar a falar sobre proteína, eu vou seguir o segundo caminho. Eu não sei se vocês já pararam para pesquisar sobre a origem da palavra proteína, mas ela vem do grego proteios, que significa primeiro ou principal. E a escolha do nome proteína ela foi feita em 1838 por um químico holandês que estudava substâncias essenciais para a vida e que realmente é uma substância essencial, né? E pegando esse gancho da infância, de ser um nutriente importante para o desenvolvimento, é super importante para o desenvolvimento, mas não é o único importante, né? Seja para criança ou seja para adulto. A questão é que como a proteína, né, é vista como um nutriente primeiro, como um nutriente principal, ela foi uma das substâncias que ocasionou uma mudança de rumo no sistema alimentar para priorizar a produção de alimentos que são fontes de proteína, principalmente as proteínas de origem animal. Não é o único fator, claro, que fez essa mudança no sistema alimentar, mas foi um fator que contribuiu para a mudança assim, desse rumo. E o que é, né, a molécula, assim, né, a substância proteína? Eu vou trazer uma forma para ficar mais fácil de vocês conseguirem imaginar na cabeça de vocês, que é um jeito de explicar que eu uso na prática clínica. Que é como se a proteína, ela fosse um colarzinho de pérolas. E cada pérolazinha que faz parte desse colar é o que a gente chama de aminoácido. E a proteína nada mais é do que um conjunto desses aminoácidos. E aí nós temos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso próprio organismo dá conta de produzir. E os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que nosso corpo não consegue produzir, ou seja, a gente precisa consumir. E aí é onde entra a discussão sobre a diferença entre proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Então, voltando para o colarzinho de pérolas, é como se a proteína de origem animal, ela tivesse esse colarzinho de pérolas formadinho. Só que, quando a gente consumir, quando a gente comer essa proteína, a gente vai fazer, de qualquer forma, a digestão e a gente vai absorver essas pérolas. A gente não vai absorver esse colar inteiro. Já os produtos de origem vegetal, então as fontes de proteína de origem vegetal, a gente não tem um alimento que tem esse colarzinho todo formado. A gente precisa de combinação, porque alguns alimentos têm algumas pérolas e outros alimentos têm outras pérolas. Vocês já ouviram
dizer que arroz com feijão é uma combinação completa, que tem proteína completa, misturando arroz com feijão? Então, é exatamente isso. As pérolazinhas que faltam no feijão, a gente tem no arroz, e vice-versa. Então, a gente acaba misturando, né, um cereal com uma leguminosa para poder ter essa combinação de aminoácidos e conseguir ter os aminoácidos essenciais igual a gente tem nos alimentos de origem animal. E acaba que quando a gente pensa em absorção, de qualquer forma, a proteína vai precisar ser digerida para ser absorvida e os aminoácidos serão absorvidos. Então, a gente consegue atingir essa recomendação de proteína tanto em alimentos de origem animal quanto em alimentos de origem vegetal. E é por isso que não existe um alimento que substitua a carne no reino vegetal, né? A gente precisa de uma combinação de alguns grupos alimentares. Mas é curioso que, pensando do ponto de vista bioquímico, apesar da proteína receber toda essa atenção que ela recebe, ela não é um único nutriente que mantém o bom funcionamento do nosso organismo. Então, quando a gente pensa nos macronutrientes, que são os nutrientes maiores, a gente tem proteína, carboidrato e gordura. E nós temos recomendações nutricionais de distribuição desse valor energético total. Então, pensa como se fosse, assim, 100%. E 100% é o que a gente precisaria consumir. Desse 100%, a recomendação nutricional que nós temos para a grande maioria da população, isso pode variar? Pode. Mas a recomendação que a gente tem para a grande maioria é que desse 100% que a gente precisa consumir dos nutrientes maiores, em torno de 60% vem dos carboidratos, ou deveria vir dos carboidratos, 15% deveria vir de proteínas e 25% de gorduras. Esse valor, de novo, ele pode variar conforme, enfim, necessidades individuais e questões de cada pessoa, mas basicamente gira em torno disso. O que eu quero trazer aqui nessa discussão é que é curioso que o nutriente que a gente mais precisa consumir, que é o carboidrato, é o que é mais demonizado. Os guias continuam dando maior necessidade de consumo para os carboidratos, né? Mas hoje, assim, 90% das pessoas que eu recebo no consultório tem medo de consumir carboidrato. E é o nutriente que a gente mais precisaria, enfim, consumir. É claro que é um nutriente mais fácil de ser consumido, né, pensando na disponibilidade de alimentos que nós temos hoje. Mas, de qualquer forma, a gente não tem recomendação de dieta low carb para a maioria da população. Então, é até interessante observar ao longo da história, assim, né? Antes a gordura era um nutriente mais vilão, que as pessoas vilanizavam. Agora a gente tá nessa onda, assim, da vilanização do carboidrato, né, vamos ver até onde que isso vai, né, se a proteína também vai mudar um pouco de rumo aí ao longo do tempo. Mas já que a gente tá falando de número, de recomendação nutricional, vamos para o que todo mundo gosta de saber, que é o quanto de proteína que eu preciso ingerir por dia. O que a gente tem hoje, gente, de recomendações oficiais, tem algumas fontes, assim, né, que a gente se baseia, mas basicamente, né, para adultos saudáveis que não praticam exercício de força de forma regular, a gente tem uma recomendação de 0,8 gramas por quilo de peso. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Para praticantes de exercício de força de forma regular ou idosos, a necessidade aumenta para 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Para tratamento de obesidade, emagrecimento, pessoas em uso das canetinhas para emagrecimento, a gente começa a falar em um teor proteico maior, a partir de 1,5, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Para pessoas com treino mais intenso, atletas de fisiculturismo, maximização de hipertrofia, também a partir de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Lembrando que aqui, nesse caso específico, também não é só a necessidade de proteína que aumenta, tá? Quando a gente está pensando treino intenso, né, fisiculturismo, enfim, hipertrofia, a gente também precisa aumentar a quantidade, principalmente aí de carboidrato na alimentação, né, de valor calórico total. E para gestantes, dependendo do trimestre também, a gente tem aumento da demanda de ingestão de proteínas, tá? Ou seja, a gente tem recomendação que varia aí conforme, enfim, o objetivo da pessoa, a idade, se existe doença crônica associada, uso de medicação, etc, tá? Mas vamos pensar na recomendação oficial, né? Adultos saudáveis que não praticam exercício de força de 0,8, que é a recomendação talvez mais generalizada, assim, que a gente tenha. E lembrando que praticante de atividade física, a gente não é atleta, tá? E que pessoa onívora com alimentação variada geralmente vai conseguir atingir facilmente a recomendação, mesmo que seja uma pessoa que pratique exercício físico de forma mais regular. Então, quais seriam as pessoas que precisariam de mais atenção nesse consumo de proteína? Pessoas vegetarianas estritas,
principalmente as que treinam força, idosos, pessoas com objetivos específicos relacionados à parte de prática de exercício físico, pessoas com obesidade em uso de medicação. Mas quando a gente pensa em deficiência de proteína, a grande maioria da população não está com deficiência proteica. E isso não é uma opinião, é um dado, inclusive publicado recentemente, agora em 2025, por um grupo de pesquisadores da USP, com um trabalho intitulado como o Mito do Déficit Proteico, mostrando que mesmo entre os 20% mais pobres da população brasileira, é ínfima a proporção que apresenta ingestão proteica insuficiente. E que o que falta na nossa alimentação, pensando a nível populacional, são frutas, verduras e legumes. E quais alimentos são fonte de proteína? Lembrando que eu queria reforçar que alimento não é proteína, ele é fonte de. Não é legal a gente ficar reduzindo os alimentos apenas a nutrientes. Até porque um alimento integral, um alimento inteiro, dificilmente contém apenas um nutriente, não é puro em um nutriente só. Então, até do ponto de vista nutricional, não faz muito sentido a gente reduzir apenas a um tipo de nutriente. Quem dirá quando a gente vai pensar do ponto de vista, enfim, cultural, outros papéis, funções, né, da alimentação na nossa vida. Mas então, quais são os alimentos que são fonte de proteína? Então, de origem animal, a gente tem as carnes, né? Então, carne de boi, peixe, frango, ovos, leite, queijos, enfim, derivados. E de origem vegetal, nós temos as leguminosas, então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, sementes, tá? Então, são as principais fontes que a gente tem de proteínas. Lembrando que de origem vegetal a gente precisa fazer essa combinação, né, dos aminoácidos, então considerar as leguminosas e também o grupo dos cereais, tá? E trazendo de novo essa discussão a respeito do alimento não ser o nutriente em si, mas sim ser fonte do nutriente, eu vou trazer alguns exemplos só para vocês entenderem. Então, por exemplo, o ovo, ele é fonte de proteína, mas ele também contém gordura. A aveia é fonte de carboidrato, mas ela também contém proteína. Em 3 colheres de sopa de aveia, a gente também tem, além dos carboidratos, 7 gramas de proteína. O pão integral, o pão que a gente acha no supermercado, ele é fonte de carboidrato, mas também contém proteína. Então, em uma fatia desses pães do mercado, por exemplo, a gente tem 3 gramas de proteína. Então, o alimento ele não tem só um nutriente, né? Ele é um complexo de nutrientes. A gente acaba dividindo como fonte para ficar mais fácil também das pessoas entenderem e organizar melhor as refeições do ponto de vista nutricional e conseguir fazer uma boa combinação, assim, dos grupos alimentares. E já que a gente está falando de proteína, eu também não poderia de falar sobre o queridinho whey protein. Então, o que é whey protein? Nada mais é do que a tradução, né, que a gente tem de whey protein, que é uma palavra em inglês. Whey protein é a proteína do soro do leite. E quando a gente pensa no contexto industrial, é interessante porque o soro era o excedente da indústria de laticínios. E aí, quando descobriram que esse soro era hiperproteico, de rápida digestão, tinha um sabor neutro, era fácil de ser incorporado a receitas, eles viram o nicho de mercado. Tanto é que a partir dessa demanda, começaram a surgir também as proteínas de origem vegetal, né? A partir da ervilha, da soja, enfim, da soja já existia, né? Mas eu tô trazendo na perspectiva de suplementação do pozinho, né, de proteína. Então, basicamente, o whey era uma coisa que já existia, era descartada e falaram, por que não vender esse soro do leite, né, que é um excedente aqui na indústria alimentícia. E aí existem casos que vão se beneficiar dessa suplementação, desse concentrado proteico do soro do leite? Sim, existem. Lembrando que as recomendações de gestão de proteína, elas podem variar de pessoa para pessoa, conforme eu trouxe um pouquinho antes, assim. Então, quando não se atinge a recomendação através da alimentação, a suplementação pode ser uma aliada. Mas talvez uma boa parcela da população que toma whey protein hoje em dia não precisaria tomar. Porém, como o nosso comportamento alimentar é moldado pelo ambiente que a gente vive, muitas vezes se cria um desejo ou uma necessidade a partir do que as outras pessoas estão fazendo. Afinal, se todo mundo ao meu redor está tomando, eu não quero ficar de fora dessa. Se eu vou na minha academia vende whey protein, se tem gente tomando whey protein na academia, como assim eu não vou tomar? É muito comum as pessoas começarem uma prática de atividade física e a primeira coisa que quer fazer é começar a fazer suplementação. E hoje a gente sabe que nada melhor também do que a boa qualidade, nada melhor não, mas uma das coisas principais que a gente tem que se atentar é na qualidade do treinamento antes da gente pensar em suplementação, né?
E aí, quando a gente pensa nas variações de whey existentes, existem as proteínas sem sabor, neutras, né, que seriam uma proteína, vamos dizer assim, pura, mas também existem as proteínas saborizadas, onde são adicionados aromas, aditivos, adoçantes, e aí de repente se torna um produto ultraprocessado, que é um tipo de produto que, de acordo com o nosso guia alimentar, um dos maiores documentos sobre alimentação já produzidos no mundo, nós precisamos evitar o consumo. E não para de aparecer pesquisa alertando sobre o consumo de produto ultraprocessado. Então, existem wheys que estão cheios de aditivos alimentares. Além disso, também existem wheys que estão adulterados. E que, no caso de adulteração, pode ser que essa proteína não traga o benefício que você está esperando, de ajudar ali na construção de massa muscular, por exemplo. Além disso, o consumo de proteína em pó, o whey, está bastante relacionado com o contexto atual de vida, de ausência de tempo de preparo de comida. Então, existe o lugar da praticidade, que já está pronto. E até pensando do ponto de vista de praticidade, o whey em pó, que às vezes vem aquele saco de, enfim, 600 gramas a 1 quilo, às vezes a gente ainda precisa misturar água ou misturar leite, né? Precisa ter um trabalhinho para conseguir tomar esse whey. Você não vai colocar o pó na boca. Agora, esses que vende da caixinha, essas bebidas proteicas do supermercado, você não precisa fazer nada, é só você abrir a caixinha e tomar. Não precisa nem misturar com água, não misturar com leite, que aí envolve mais ainda esse lugar da praticidade, de não ter o tempo, muitas vezes nem de bater esse whey com água ou com leite. E se a gente está falando de praticidade, a gente também está pensando no nosso sistema econômico, né? O capitalismo que vai valorizar praticidade e produtividade acima de tudo. E aí, gente, existe um casamento perfeito entre a transição que aconteceu da nutrição como filosofia de vida para a nutrição reducionista baseada em nutriente isolado, que é o famoso nutricionismo que a gente tem hoje, que é a nutrição também atrelada à produtividade, que acaba sendo um reflexo do capitalismo e da lógica da eficiência. Então, historicamente, quando os nutrientes foram descobertos, mudou a forma de enxergar a alimentação, né? A gente teve avanços em tratamentos pensando em saúde, né, nesse sentido, mas junto disso, também foi aumentando a necessidade de ter um corpo apto para produzir, enfim, para ter essa função de servir a esse modelo econômico. E além do corpo associado à produtividade, a gente também tem corpo como objeto de desejo. E hoje em dia, muito provavelmente, quando a gente imagina, né, um corpo produtivo e um corpo desejado, o que se passa na cabeça de vocês? Qual é esse corpo? É um corpo sarado, um corpo musculoso, né? Claro que o padrão de beleza, assim, né, quando a gente pensa historicamente, a magreza sempre esteve como um corpo a ser desejado, mas quando a gente pensa na lógica de produção e desejo ao mesmo tempo, a gente tem o corpo musculoso como o corpo-alvo nesse sentido, né? Que é um corpo que dá conta de produzir e um corpo que dá conta de ser desejado também ao mesmo tempo. Então, voltando para a discussão do nosso tema hoje, que é a proteína, também existe uma ideia de que quanto mais proteína, melhor, mais músculos eu vou ter e mais próximo de um ideal de corpo eu vou estar. E assim, mais produtiva e mais desejada eu vou ser. Eu já recebi no consultório paciente comendo 3 gramas de proteína por quilo por dia. Não era uma pessoa atleta, não tinha indicação de comer 3 gramas de proteína por quilo por dia, mas tinha um corpo sarado e conseguia manter esse corpo sarado com aquele padrão alimentar. Quando a gente foi ver os exames, a pessoa estava com alteração renal e hepática aos 25 anos de idade. Eu também já recebi paciente que fez uso de esteroide anabolizante e a partir disso atingiu um corpo ideal, mas resolveu parar por questão de saúde. E aí hoje em dia se sente frustrada porque não consegue mais esse corpo só com atividade física e comida. E acha que uma possível solução é consumir proteína sem fim para chegar nesse corpo. E que também teve alterações hepáticas devido a esse alto consumo proteico. Então é curioso porque as pessoas associam muito esse consumo de proteína à saúde, mas será que é sobre saúde? E quando a gente pensa em risco de consumo de proteína de forma excessiva, a gente está falando de alteração renal e hepática, mas a gente também pode estar falando sobre outras alterações que podem acontecer com esse consumo excessivo. Como, por exemplo, alterações de microbiota, que é alteração, né, no nosso intestino. E a carne vermelha, por exemplo, a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer de consumo de até 500 gramas de carne cozida por semana. Porque além desse consumo, né, mais do que 500 gramas de carne por semana, a gente tem associação com o risco de câncer coloretal. E aí é curioso, né? Porque tem gente defendendo dieta carnívora. Ai, gente, olha, é difícil ser nutricionista, tá? Vou falar pra vocês. Sem contar
que aqui nessa discussão, eu nem tô falando sobre a questão que envolve a saúde planetária, né? Que é indiscutível que o consumo de carne afeta negativamente a saúde do nosso ambiente. E será que o consumo dessas fontes todas de proteína que nós estamos falando, de atingir uma recomendação muito alta de proteína, de manter um corpo extremamente musculoso, será que isso é sustentável quando a gente pensa no ponto de vista até ambiental? É engraçado porque a nossa saúde individual, a gente está vivendo um tempo em que a nossa saúde individual, ela é mais importante do que a saúde do meio em que a gente vive. Então toda a atenção é voltada para mim, para minha rotina, para minha saúde, para o meu consumo, para bater meus macros, para bater minha proteína. E a saúde também do ambiente em que a gente vive? Deveria estar um pouco associada também, né, quando a gente vai pensar em saúde. Então, resumindo a discussão sobre esse tema que é complexo, mas afinal a nutrição não é uma ciência exata. Nós temos recomendações baseadas em evidência, mas é sempre importante lembrar que a nutrição lida com a complexidade do corpo humano, que é influenciado por diversos fatores, além das simples contas de matemática, né, como genética, ambiente, emoções, cultura. Então, o consumo de proteínas, ele é importante? Sim. Tem casos que precisam de uma quantidade maior, a gente vai precisar de suplementação? Sim. Mas todo mundo precisa suplementar ou comer mais proteína? Não. E se pensarmos a nível populacional, o que a gente precisa é comer mais vegetais. Será que toda essa preocupação com proteína é só uma questão de saúde ou de promessas de produtividade, estética e lucro para a indústria? Onde que a gente vai parar com tudo isso? Onde, na verdade, que a gente já chegou com tudo isso? E existem riscos para a saúde quando a gente pensa em falta de proteína, mas também quando a gente pensa em excesso, também existem, ou quando a gente pensa em proteínas ultraprocessadas. E pensando nisso, já que eu comecei a discussão hoje falando sobre as bebidas hiperproteicas que tem no supermercado, eu fiz um post no meu Instagram onde eu deixei uma listinha de alimentos que contém as 15 gramas de proteína que tem nessas bebidas, né? Mas que são provenientes de alimentos in natura e minimamente processados. E para acessar esse conteúdo é só pesquisar por Pés e Panelas no Instagram. Se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar o podcast aqui no Spotify para que ele chegue até mais pessoas. E eu também vou adorar saber a sua opinião sobre esse tema hiperproteico aqui nos comentários. Obrigada pela escuta e até uma próxima.